Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Nardon Inácio, Auditores e Consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há mais de 50 anos, aí também ajudando o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Nesse espacinho de opinião aqui eu quero dizer o seguinte, quero dar dois destaques. Em primeiro lugar, ao Hospital Mãe de Deus, Dr. Alceu Silva, que está ampliando a sua capacidade de atendimento em Porto Alegre e inaugurando um novo hospital. Nós temos aí vários exemplos de hospitais que fecharam em Porto Alegre. E hoje a rede hospitalar da cidade não consegue atender os moradores de Porto Alegre, muito mais ainda a demanda que é daqueles funcionários públicos ou não que vêm do interior para serem atendidos na rede pública de Porto Alegre. Então, parabéns ao Hospital Mãe de Deus, que é um exemplo, né? Hoje no Brasil eu tenho feito cobertura de entidades médicas, congressos e tal, e realmente o Mãe de Deus é um modelo nacional. A outra coisa que eu gostaria de tocar aqui, de elogiar o governo, é o processo de privatizações de algumas empresas estatais que dão prejuízos e que o Estado está, nós sabemos, deficitário e é preciso, como por exemplo a Eletrobras, né, que sejam privatizadas. O governo não precisa estar nessas coisas, nesses segmentos e atuar exatamente naquilo em que ele deve ser forte, que ele deve ser poderoso e, sobretudo, eficiente. Bom, nós estamos aqui recebendo a visita da doutora Úrsula Dutra Cristine. Eu li um artigo na Zero Hora, como eu tinha feito com a doutora Patrícia Trunfo, que esteve aqui, depois ela estará também aqui no programa, e achei muito interessante porque a Úrsula trata da questão das relações dos pais com os filhos. Nós sabemos, eu sou de uma outra geração, não sou da geração da Úrsula, mas nós tínhamos uma outra forma de lidar com as crianças. Naquele tempo as famílias eram mais estabilizadas, quer dizer, havia um procedimento diferente da criação dos filhos, havia muita união familiar, não só no núcleo familiar, mas da família, no agregado familiar. Quer dizer, era um outro mundo, não havia internet, não havia uma série de coisas. E em função dessas novas, modernas técnicas, de formas de conceituações, de filosofias e psicologias, essas coisas todas mudaram de muito tempo para cá. E hoje, criar filhos é muito complicado. Esta relação de pais e filhos, sobretudo, fazer com que os filhos possam se integrar na sociedade e ajudar o desenvolvimento da sociedade e próprio seu desenvolvimento. Como é que é tratar essa questão, Úrsula? É verdade, é um desafio mesmo, né? A educação, Sim. Relacionamento, pais e filhos. E eu trouxe essa questão exatamente para incentivar a reflexão, né? Até essa música que inspirou o texto, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você. Realmente, depois que temos filhos, é que vimos como é desafiador ser pai, né? Verdade. Ou ser mãe. Principalmente nos tempos atuais, Exato, né? Principalmente nos tempos atuais. E o que acontece? Muitas vezes, então, nos tempos atuais, cada vez mais a mãe também vai para o mercado de trabalho, o pai também, e as crianças vão sendo também educadas por terceiros, ou vão já desde cedo já para a escola. Mas, como o senhor falou, o núcleo familiar é essencial, né, nas relações. E o que acontece também? Muitas vezes o pai quer colocar a educação, o pai ou a mãe, né? E coloca um limite ali, como antigamente, né? Se tinha até a palmada, né? Era permitido, hoje já não é mais permitido. E a criança, para ela é tudo, ela tem uma outra visão. A realidade para ela, muitas vezes ela amplia os fatos. Então, muitas vezes ela não consegue entender que o pai está ali, está sendo duro, mas é para mostrar, para educar, e acaba ficando traumatizada. Então, depois vem os traumas, não, porque quando eu era pequeno, meu pai ou minha mãe... acaba culpando os pais por uma criação e que muitas vezes não consegue entender, né? Que ele continuava amando, né? Eu gosto muito de um ensinamento que tem de inteligência emocional, né? Da importância da gente colocar o limite e dizer assim, eu não gosto do teu comportamento, mas eu te amo. Né? Eu te amo muito, mas esse teu comportamento não é legal. A questão toda de limites, que eu acho que tem que existir, né? Porque afinal de contas nós vivemos num mundo em que nós temos que respeitar o limite dos outros e os outros respeitar os nossos limites. Quer dizer, a própria civilização, ela evoluiu exatamente por isso, pelo estabelecimento de normas, de leis, de regras comportamentais. A integração da sociedade se dá exatamente por isso. Exatamente. E a questão do limite, como é que se trata a questão do limite? Porque, claro, eu tenho formas de abordar a questão de estabelecer limites, ou impondo rigidez, ou até muitas vezes
abusando de violência com as crianças. Qual é a saída para isso? A saída, eu acredito que seja a conversa, o relacionamento mesmo. Explicar, conversar com gentileza, mostrar, explicar as consequências. Os filhos hoje, eles estão cada vez mais desenvolvidos. As crianças já são uma nova geração, né? Hoje, 2, 3 anos já estão fazendo coisas de crianças de 5, 6, que fariam com 5, 6 anos. Elas já nascem sabendo, né? Como a gente diz, a gente dá um celular e eles já sabem mexer. Então, assim, na minha visão, né, eu acredito que uma das soluções seria o relacionamento, a conversa, explicar os limites. Esses dias a gente teve uma reunião na escolinha e eles falaram que agora eles estão na fase, eu estou com um filho de 5 anos, que eles estão na fase de desafiar os pais, né? Então, eles vão provocar, vão... a adolescência é isso, né? Então, mas elas disseram, a gente tem que ser firme, a gente tem que mostrar, tem que ter aqui a diretora é a autoridade máxima. Então, muitas vezes vem a figura da diretora para mostrar, mas mostrar as consequências de que um ato que, se eles não se comportarem, vai ter consequências, e quando forem grandes também. Teve um exemplo essa semana da professora lá de Santa Catarina que foi agredida por um aluno. Exatamente. Né? E aí? E isso vem de casa, né? É um relacionamento que já vem e que as crianças muitas vezes acham que não tem que ter o limite. É importante o limite, mas é importante o diálogo, né? Por exemplo, para o meu filho ali, esses dias eu tinha que fazer um exame, de manhã eu tinha que estar em jejum, e ele sabe que de manhã eu sempre gosto de tomar o café. Daí ele, tu não vai tomar café? Não posso tomar café, porque eu tenho que fazer um exame. Daí ele, mas eu disse, por isso que eu sempre digo, tudo que a gente faz tem consequência. Então, se eu tomar o café, sabe o que vai acontecer, filho? Eu vou chegar lá no exame e não vão me deixar fazer o exame. Tu coloca numa questão que eu acho fantástica, que é a seguinte, há o estabelecimento e a necessidade de se estabelecer limites, porque a vida é assim, tu não vai poder fazer o que tu quer, a hora que tu quer, do jeito que tu quer. Exatamente. Mas há também uma forma de compactuar essas questões, de alinhar o estabelecimento de limites para os filhos com e ela citou isso aí muito bem, o exemplo. Por exemplo, eu vou dar um dado assim que vocês conhecem, isso acontece a toda hora. O pai vai levar o filho para a escola, estaciona em fila dupla, não respeita o sinal de trânsito. Como é que tu vais querer depois estabelecer limites e esperar que ele cumpra se você não dá o exemplo? Exatamente. É o exemplo, vem de casa. E esse exemplo aí muitas vezes vem daí depois para a sociedade, né? A gente tá culpa mas é que a corrupção e os valores, né? E muitas vezes em pequenas atitudes, como estacionar em fila dupla, daí a gente pode não respeitar a lei, né? Então depois vai indo em outras proporções também. Existe uma classe social em que, por exemplo, se estabeleça essas regras assim fora do normal? Classe alta, classe média, classe baixa? Existe algum trabalho sobre isso ou não? Eu não entendi a sua pergunta. Não, sim, digamos assim, dependendo da classe social, nos pobres que isso aqui quer dizer, os pobres, ou nos ricos, classe rica, classe mais alta. Eu acredito que seja em todas as classes, né? Independente da classe, o relacionamento acaba se repetindo também, porque na verdade, né? assim, a pergunta parte a partir do seguinte, quer dizer, o filho de um rico, ele tem uma série de facilidades, entendeu? Os pais normalmente não têm aquela assistência que normalmente se devia dar para a criança. Hoje, por exemplo, assim, a maioria, as mulheres, graças a Deus, as mulheres hoje ganharam uma série de direitos, uma série de deveres, e as mulheres estão no mercado de trabalho. Hoje, mais de 51% dos trabalhadores brasileiros são do sexo feminino. Isso, claro, que estabeleceu umas novas formas de convivência familiar. Exatamente. Né? Então, muda essas questões todas. Muda, mas e em todas as sociedades, em todas as classes. Seja na alta classe, que também a mulher quer ir para o mercado de trabalho, e daí, no caso, vai ter mais condições, aí vai colocar alguma babá ou vai colocar na escolinha. Né? Então, mas igual vai estar sofrendo ali a relação, né? Vai ter alguma influência, então vai ter que se encontrar solução para encontrar o equilíbrio, né? Para conseguir demonstrar o apoio, para estar junto, para dar a educação também que a família precisa. E o grande flagelo das classes menos favorecidas hoje é o seguinte, a mulher vai para o trabalho, normalmente ou ela está sozinha, está separada do marido, ou está com o marido também trabalha, e ela não tem onde colocar as crianças. As creches públicas que deveriam suprir essa necessidade, essa lacuna, não estão em condições. Isso se vê em todo o Brasil. E aí o problema
problema se agrava mais. Vai né? se agravando, Porque aí, olha que nós sabemos, a doutora Patrícia está aqui, ela esteve a semana passada aqui, nós vamos conversar com ela depois, tem uma grande repercussão a presença dela aqui, mas nós estávamos comentando exatamente essas coisas, né? Quer dizer, aí tu vai para o mundo, né? E hoje, esse dado aqui é um dado que foi lançado pelo IBGE outro dia, 30% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos estão desempregados e fora da escola. Quer dizer, é a geração do futuro. É um problema mesmo. Mas a educação é fundamental, né? A gente volta na velha questão, a educação é a base de uma sociedade. E assim, se o governo investisse mais, e todos nós, né? A sociedade, a família, começar no núcleo familiar, né? Então, o governo não tem... mas o que eu posso ensinar para o meu filho? Né? E até nas classes mais baixas também, a gente vê essa É que quando a gente fala relação. assim, processo não de desmontagem, que muita gente acha que a gente quer desmontar o Estado. Não, nós queremos colocar o Estado que seja forte onde é necessário. Por exemplo, a educação. O Leonel Brizola, me lembro, entrevistei muito o doutor Leonel Brizola, ele tinha aquela ideia de que a educação é a base de tudo. E E ele nunca foi presidente, mas ele não conseguiu implementar a questão da escola integral. Que essa sim viria a socorrer as famílias, viria a contribuir decisivamente para a educação de qualidade dos nossos jovens. Exato. Não é e a outra questão agora que eu lembrei da educação, da importância da educação na infância, da infância e adolescência, é que na infância nós criamos as nossas crenças. Então, se tu tem um pai ali que está punindo o filho, ou um professor, porque tu é burro, ou porque tu não faz nada direito, tu faz sempre tudo errado, a criança vai internalizando aquilo. Então ela vai fazer tudo errado no futuro. Isso, então ela acredita, essa vira a crença da vida dela. Então ele vira um adulto com medo, vira um adulto que acha que faz sempre tudo errado, ou um adulto que acha que é burro, porque ele escutou muito isso na infância. Então, assim, a importância de nós adultos incentivar a criança, mostrar os potenciais dela, falar com gentileza, mostrar as consequências, colocar sim limites, né? Mas formar esse adulto, formar essa criança para que seja um adulto que venha fazer a diferença na sociedade. Porque, na verdade, né? os pais, a gente tem experiência na escola, eu tenho 3 filhos e tal, e já são adultos hoje, casados, eu tenho 3 netos, mas, na verdade, nesse processo todo da relação da escola com a família, há muitos pais, é lamentável até dizer isso aí, que acham que o filho deles são um anjo na escola. Em casa são um diabinho, como eles chamam, mas na escola são anjos. Então, qualquer coisa que venha da escola para reparar o comportamento do filho, eles vão contra a escola e acham que o filho é um anjinho, que o filho não é o responsável pela... Enfim, então esta realidade é que os pais têm que despertar para isso e dar educação, porque se eles derem, como disse a Úrsula, se eles derem esta educação com base, com firmeza, com exemplos, com indicações do certo, do errado, com limites, a criança certamente na escola vai refletir isto. Exatamente. É uma coisa complicada, é muito complicado essa relação. Porque tem TV lá da escola também, né? Exato, e é isso que eu ia falar. E é importante essa relação dos pais com a escola. Né? Os pais participarem, e os pais têm que ver que a escola é um aliado. Não pode exatamente dizer, não, porque o seu filho fez, daí os pais se sentem magoados, se sentem ofendidos e vão contra os professores. Normalmente a escola vai lá compensar aquilo que foi... Exato. Que não foi repassado pelos pais dos filhos. Claro, é um trabalho em conjunto que tem que ser. Bom, a senhora é blogueira, né? Sou blogueira. E qual é o teu blog na internet? É www.reconduza.com. Reconduza.com. Isso, que é no sentido de reconduzir a sua vida, né? Sim. De quantas vezes nós temos que dar um passo para trás para poder dar outro para frente, né? Ou reconduzir para dentro de si, né? Para pensar nos valores, para ter essa vivência na prática, né? De valores, de honestidade ou de caridade, de empatia, integridade. E esse processo todo assim de pedagógico, né, de recondução, a senhora faz não só no blog, mas também pode participar em escolas, isso é importante, né? De repente uma escola que esteja interessada, que está com problemas, com crise nessa área, poderá de repente convocar a senhora para bater um papo, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante, a escola também se abrir para isso e levar pessoas estranhas à escola, mas que venham trazer uma contribuição que seja efetiva para esta relação, para que os nossos jovens lá na escola, lá desde o 1º grau, 2º grau e tal, eles possam ter aquela formação que os possa depois, no futuro, transformar em cidadãos. Exatamente. Muito obrigado, Beatriz. Mais alguma coisa? Eu que tenho que agradecer, né, a presença e o convite, né?
E desse espaço tão importante, e como é a economia e desenvolvimento, né? E como o senhor traz temas aqui, o senhor né? Traz temas importantes. Tá? Não, isso é importante. O objetivo do programa é justamente esse, nós trazermos pessoas, né? Eu sou jornalista, sou economista, tenho 40 e poucos anos, não vou dizer tantos, né? Sim, 40, sim. Mais de 40 anos de jornalismo, os principais jornais do país e tal. Mas é importante dar a nossa contribuição, né? Porque tem muitas pessoas que estão desorientadas e tal, e elas precisam exatamente. Então eu trago pessoas como tu, como a Patrícia, como outros que venham aqui, que na área de coaching também nós temos muitas pessoas que trazem essa contribuição, e é o que nós podemos fazer, né? Exato, é uma reflexão, né? E até quando eu fiz esse texto da Zero Hora, eu pensei assim, bom, se atingir uma pessoa, né? Se ela começar a refletir ali no comportamento dela, já vou ficar feliz. Eu cheguei no meu trabalho e o meu colega, eu mostrei para ele o texto dele, ele tem 3 filhos, né? E daí eu fiquei serviu para mim, vou ter que repensar algumas coisas, Isso é importante, importante, as pessoas se detectarem com pessoas especiais, onde elas estão falhando e buscar reparar isso, né? Porque, como eu digo assim, a sociedade, eu sou de uma geração que, de repente, pensou herdar para as suas gerações futuras, uma sociedade que não fosse como esta que nós estamos herdando, né? Que vocês, os mais jovens, estão herdando. Uma sociedade toda errada, cheia de problemas, de vícios que não precisavam existir, de falcatruas públicas, de homens públicos que não são sérios, né, de pessoas que vão só para se aproveitar da questão da boa-fé de milhões de pessoas, como nós tivemos exemplos recentemente, né? Quer dizer, as pessoas são muito inocentes muitas vezes e essas pessoas, esses políticos, se aproveitam da boa-fé das pessoas para fazer tripudiar, inclusive, sobre a nação, roubar essa nação. Eu sempre digo assim, roubo sempre existiu, todos os governos existem, isso é da natureza do ser humano. Só que a sociedade, ela precisa criar mecanismos sérios e nós termos a maturidade de eleger aquelas pessoas que realmente merecem o nosso voto e fiscalizar o voto. Então, enquanto a sociedade não tiver esta consciência, nós vamos eternamente ter necessidade de educação, de saúde, de segurança, porque não vai ter dinheiro. O dinheiro vai ser desviado, vai ser roubado por essas pessoas. Mas eu acredito que o seu programa contribui muito para isso, para essa mudança da sociedade, né? E cada vez mais os meios de telecomunicação e as redes sociais, houve uma evolução muito grande. Então, a transparência está havendo mais. E o que acontece? Roubo sempre existiu, mas agora nós estamos conseguindo encontrar o roubo. Então, está sendo feita uma limpeza mesmo e eu acredito que, e assim como eu vejo que muitas pessoas estão acreditando mais que é possível essa mudança na sociedade, de comportamento, de valores. E agora nós temos visto que tem jovens promotores, jovens advogados e tal, né, que é uma geração que está com nojo dessas coisas. Então, eles estão atuando dentro das instâncias jurídicas para levar essa pessoa para a cadeia, levar essa pessoa a fazer uma lavagem geral nessa política brasileira que talvez seja a mais suja que existe em toda a face da terra, lamentavelmente. Úrsula, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a presença. Virá mais vezes, tá? Tá, obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos.